Você já se perguntou por que, quando está sozinho em algum cômodo, nunca se sente realmente sozinho? Ou por que as crianças têm amigos imaginários que nem sempre parecem imaginários? Tenho certeza de que qualquer explicação científica típica é apenas uma bobagem, um simples disfarce reconfortante para o que realmente existe. Eu tinha 13 anos quando as visões começaram. Achei que talvez não estivesse dormindo o suficiente, ou o possível estresse da escola. Vim de uma família disfuncional e muitas horas de escola ajudam a qualquer um ficar meio doido. Após os meses que se seguiram ao meu 13º aniversário, comecei a ouvir vozes e a ser seguido por coisas de natureza sombria. Nunca parei para questionar. Isso até meu próximo aniversário. Minha avó me sentou junto com ela e me falou da linhagem da família, que me faria entender as coisas que eu vi e ouvi, mas nunca entendi. Ela explicou como se fosse um presente, que foi passado para minha família e que lamentavelmente recebi. Ela já havia falecido há muito tempo, deixando-me sozinho com essa informação, essa maldição que recebi ao nascer. Sempre me senti confortável em minha casa. Claro que era uma casa pequena, 2 quartos e um grande quarto principal que ocupava todo o andar superior, mas era diferente à noite. Ocasionalmente, eu acordava no meio da noite pelas minhas necessidades fisiológicas. Nossa casa era bastante velha. Algumas das maçanetas das nossas portas não estavam mais lá, e no banheiro não era diferente. Enquanto sentava lá, fazendo o número 2, a porta se abria lentamente, até que eu falasse, "Estou aqui." Então simplesmente, a porta parava de abrir. Deixei de lado experiências como essa, pensando que talvez fosse apenas o vento ou algo assim. Eu era jovem e ainda não entendia completamente o conceito de verdade. Outro incidente foi o homem alto. Eu dormia sempre de frente para a parede, já que minha cama estava encostada nela, e de vez em quando uma sombra alta ficava lá. Nunca me senti ameaçado por isso, mas era estranho. O que quer que fizesse aquela sombra, nunca disse nada. Apenas ficava parado enquanto eu tentava dormir. Nenhuma das minhas visões me incomodava. Isso foi até eu me mudar para a casa nova. A nova casa, para a qual eu logo me mudaria, era muito maior do que a anterior. Meus pais a compraram de um velho amigo deles que a estava vendendo porque a mulher e seu marido se divorciaram e iriam se mudar para a Califórnia. Antes que pudéssemos nos mudar, meus pais a reformaram. 6 meses se passaram e finalmente fomos capazes de entrar nela. A primeira noite foi tranquila e pacífica. Meus pais pediram comida por delivery, já que ainda não tínhamos colocado todos os nossos eletrodomésticos. Algumas semanas depois de nossa mudança, estávamos totalmente acomodados. E pela primeira vez em muito tempo, eu não tinha visto ou ouvido nada de estranho. Talvez mudar para cá não fosse uma coisa tão ruim. Aos 15 anos, consegui meu primeiro emprego trabalhando em uma lanchonete local. O relacionamento de meus pais basicamente se deteriorou após a mudança. 20 anos juntos e 10 deles casados. Eles finalmente se separaram e se divorciaram, mas continuaram morando juntos, entre aspas, pelo bem da família. Mas isso não os impediu de discutir. Nenhum deles trabalhava desde que nos mudamos para cá, então consegui um emprego para alimentar a família. Eu trabalhava em 2 turnos quando podia. O dinheiro não era muito, mas era melhor do que nada. Estávamos queimando toda a grana que havia guardado no banco, e óbvio que aquilo não duraria para sempre. Todas as noites, eu desmaiava na minha cama pelas poucas horas de sono que conseguia, apenas para ser acordado algumas horas na noite e não ser capaz de voltar a dormir. A sensação no quarto me mantinha acordado. Era uma sensação inquietante, como ser vigiado cuidadosamente por um caçador em busca de sua presa. De manhã, eu encontrava qualquer roupa que estava limpa e vestia.
No café da manhã, tentava fazer o dever de casa da escola para passar nas aulas. Ao mesmo tempo, estava negligenciando meu cronograma de trabalho para a semana seguinte. Desde que consegui meu emprego, a escola parecia ser pior do que antes. Eu sentava na minha cadeira e tentava não cair no sono. Olhava pelas janelas da sala de aula e às vezes poderia jurar que via um homem parado do lado de fora. Quando fiz 16 anos, arrumei outro emprego só para podermos manter a eletricidade e a água ligadas. À noite, não me preocupava mais em dormir. Eu ficava deitado na cama com a luz apagada, ouvindo movimentos através das paredes finas do meu quarto. Eu estava acostumado a ouvir passos pela minha casa. Isso não me incomodou. O que me incomodava era o que estava em meu quarto. Quando conseguisse dormir, não seria por muito tempo. Eu estaria entre acordado e adormecido e sentiria essa coisa parada sobre mim. Comecei a sentir que, se adormecesse, eu não iria acordar. Meu corpo estremecia e eu olhava ao redor do meu quarto sem encontrar nada. Isso continuou até que eu realmente ousei adormecer. Pesadelos me torturavam até eu acordar. Nesse ponto, comecei a contar minhas experiências aos meus pais, mas eles simplesmente consideraram isso um drama adolescente. Parei de contar a eles sobre isso depois disso, mas as coisas só pareceram piorar. Eu acordava com a sensação de ser sufocado ou simplesmente incapaz de mover meu corpo. Nas noites em que conseguia dormir, acordava com dores na manhã seguinte, com arranhões no corpo ou até hematomas que pareciam mordidas. Não importa o que eu tenha dito ou mostrado aos meus pais, ninguém parecia acreditar em mim. Eu estava sozinho nisso, sofrendo, e ninguém parecia notar, ou mesmo se importar. Alguns dias depois, toda vez que eu voltava da escola, meu quarto não ficava mais como o deixei. As coisas desapareciam, ou quando eu tentava dormir à noite, as coisas mudavam de lugar. Tentei dormir no andar de cima com meus pais, mas eles gritavam comigo, e quando eu tentava explicar, eles simplesmente ficavam mais bravos e me chamavam de mentiroso. Uma noite, finalmente, me cansei daquela merda toda e desafiei o mal a se manifestar. Se ele quisesse me atormentar, pelo menos faça isso sem se esconder como um covarde. Algumas noites depois, as coisas ficaram quietas. Eu estava exausto dos 2 turnos que fiz e, em uma determinada noite, estava deitado na cama, de frente para a parede, quando ouvi uma risadinha suave. Fechei meus olhos ainda mais, não ousando olhar para o que estava por perto. "Boa noite, mamãe", eu ouvi. Me virei e vi uma criança pequena parada a poucos metros da minha cama. Ela estava olhando diretamente para mim com um pequeno sorriso no rosto, parecendo perdido. O menino tinha cabelo escuro e estava vestido com roupas medievais. Ele era tão visível quanto uma pessoa normal. A escuridão parecia se formar em torno de suas costas, como se ele estivesse conectado a algo. Olhei acima dele e vi uma grande sombra. Parecia uma figura masculina alta, cujo braço estava enfiado nas costas da criança. Depois que contei aos meus pais daquela noite, fui transferido para um ambiente mais seguro. Eu me sinto confortável aqui, embora as paredes brancas possam ser um pouco irritantes de se olhar. Às vezes recebo visitas ocasionais e me dão uma jaqueta branca nova para vestir todos os dias. Acho que vou gostar daqui. Até a próxima. Obrigado.